Trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina, na beira de uma rodovia no interior, das meia-noite às 6 da manhã. A estrada era bem tranquila, recebia no máximo 1 ou 2 pessoas por noite para pagarem dinheiro. Era um emprego chato e deprimente, especialmente fazendo o turno da madrugada. Mas eu tinha acabado de terminar a faculdade e precisava pagar meus empréstimos. A única razão pela qual mantive esse emprego foi porque meu chefe me dava um adicional de R$ 10 por hora para fazer o turno da noite. Numa noite fria de agosto, estava fazendo o de sempre. Lendo jornal, jogando no celular, essas coisas, quando notei os faróis de um carro saindo da rodovia e entrando no estacionamento. Era uma caminhonete vermelha. Alguém saiu e fechou a porta. Voltei a ler o jornal, vendo que ele estava parado perto da bomba de gasolina. Achei que estava confuso e quase me senti obrigado a ajudá-lo. Senti um arrepio na espinha ao ver o homem, de mais de 1,80 m de altura, virando lentamente a cabeça na minha direção. Não consegui distinguir os traços do rosto dele, mas sabia que ele estava me encarando. Tentei fingir que não tinha notado e voltei a ler o jornal. Claro, eu não estava realmente lendo. Estava um pouco abalado com o sujeito lá fora. Só queria que ele pagasse com cartão e fosse embora. Olhei de novo e levei um susto. O homem estava agora muito mais perto da porta da loja. Não teria sido tão perturbador se ele não estivesse imóvel como antes, olhando na minha direção. Tranquei a porta e virei a placa para fechado. Não queria correr riscos. Estava com muito medo. Voltei para trás do balcão e me sentei no chão, para não poder mais ver o homem lá fora. Fiquei nessa posição por uns bons 5 minutos, mandando mensagem para todos os meus amigos, desesperado para contar a alguém. Quando finalmente levantei para ver se ele tinha ido embora, gritei ao ver que o homem estava agora bem na porta. Peguei o telefone do balcão e liguei para a polícia. A operadora relutou em enviar alguém, mas insisti. Me escondi atrás do balcão, encolhido como uma criança. Comecei a ouvir batidas pesadas na porta. Não eram batidas inocentes para chamar minha atenção, mas sim pancadas e batidas tentando derrubar a porta. Depois parou. Ouvi um carro ligando e indo embora. Olhei para fora, ele tinha sumido. Então um policial chegou no estacionamento. Reportei a caminhonete vermelha e disse para qual direção achei que ele tinha ido. Não pude descrever o rosto dele, pois só vi escuridão. Claro, a polícia não pôde fazer muito, pois o homem não tinha feito nada, de fato. Deixei aquele emprego alguns meses depois por um trabalho na cidade. Trabalhei numa empresa de armazenagem localizada numa área remota da cidade, bem ao lado de uma estrada e longe de tudo. Nós sempre brincávamos sobre a escolha dos donos em construir um enorme depósito em um lugar tão isolado e vazio, provavelmente por causa do preço baixo do terreno e da fácil acessibilidade pela estrada. Mas sempre era um pouco estranho chegar ao estacionamento grande e vazio, no meio do nada, todas as noites. Eu trabalhava no turno da noite com um colega, Tiago, e éramos os únicos trabalhadores noturnos. Nosso trabalho era organizar e armazenar as remessas do dia. Era um trabalho repetitivo e simples, que muitas vezes fazíamos meio adormecidos. Quando Tiago estava de férias, eu trabalhava sozinho, das 23 às 5 da madrugada. Numa noite de quarta-feira, algo estranho aconteceu. Quando cheguei, vi um carro estacionado no canto do estacionamento. Estava vazio e desligado, o que era suspeito,
já que estávamos em uma propriedade privada. Chamei a polícia, pensando que poderia ser um carro quebrado. Eles chegaram e confirmaram que o carro estava vazio, então chamaram um reboque. Cerca de 20 minutos depois, ouvi um estrondo na frente do prédio. Ao chegar lá, vi um homem atrás do vidro, batendo na porta e me encarando. Ele parecia exausto e agitado. Perguntei se estava bem e ele ficou agressivo, exigindo saber onde estava seu carro. Tentei explicar, mas ele ficou mais irritado e começou a gritar, exigindo entrar. Ameacei chamar a polícia novamente e ele finalmente foi embora. Voltei ao trabalho, mas fiquei pensando onde aquele homem poderia ter estado todo esse tempo. Pouco tempo depois, os mesmos policiais voltaram dizendo que a empresa de reboque encontrou sangue no porta-malas do carro. Eles me questionaram e contei sobre o homem. Mais tarde, naquela semana, a polícia voltou com cães para vasculhar a floresta ao redor do armazém. Eles achavam que o homem poderia ter ido enterrar um corpo na floresta. Embora nunca tenham encontrado provas concretas e o homem nunca tenha reivindicado seu carro, fiquei inquieto trabalhando sozinho à noite. Sempre me preocupava que ele pudesse voltar e tentar se vingar por eu ter atrapalhado seus planos. Era assustador pensar que eu estive tão perto de um possível assassino. Eu trabalhava no turno da noite no supermercado local, que na época funcionava 24 horas por dia. Normalmente, tinha menos de 10 clientes durante o meu turno, mas não podia ficar à toa. Era preciso trabalhar no estoque quando não estava atendendo ninguém. Era um supermercado grande, então muitas vezes tinha apenas mais uma pessoa no prédio, seja estocando ou limpando. Nessa noite, eu estava sozinho. Estava arrumando os cereais quando ouvi a porta se abrir. Sempre dava para ouvir quando a porta da loja abria. Era super barulhenta. Então fiquei surpreso ao pensar que poderia ter um cliente na loja. A situação ainda não era estranha, até eu ver um homem no final do corredor me encarando fixamente. "Precisa de algo, senhor?" perguntei. "Não, só pode me mostrar onde ficam os ovos?" Ele respondeu. Ele tinha uma aparência estranha, não exatamente feia, só incomum, como se o lábio superior fosse muito proeminente. Ajudei ele e voltei. Terminei de arrumar os cereais rapidamente e comecei a levar o carrinho para os fundos. Fui interrompido quando o mesmo homem apareceu no meio do corredor. Quero ressaltar que ele devia ter uns 35 anos, e eu, na época, tinha só 22, mas aparentava ser mais jovem. Ele tentou puxar conversa perguntando meu nome, idade, se estudava e por que trabalhava de noite. As perguntas ficaram mais estranhas quando ele perguntou se eu ia muito a festas e se tinha namorada. Disse que não, e ele perguntou se eu já tive um namorado, colocando a mão no meu ombro. Me afastei imediatamente, mas ele me seguiu. Disse que não estava interessado no que ele queria e corri para o depósito. Ele não me seguiu. Fiquei lá por um tempo, mas precisava sair para evitar furtos na loja. Esperei no caixa para ele comprar as coisas e ir embora, mas esperei uns 20 minutos e nada. Achei que ele tinha ido embora, talvez até roubado algo, mas eu precisava ir ao banheiro. Fui correndo para o fundo da loja e entrei no banheiro dos funcionários. Pouco depois de sentar, congelei ao ouvir a porta do banheiro se abrir. Quase gritei: "Você não pode estar aqui!" Mas não queria revelar onde eu estava. Levantei a perna para não ser visto debaixo da cabine. Fiquei lá, imóvel, olhando para o chão. Quando olhei para cima,
vi um olho espiando pela fresta da porta. Gritei. Sabia que estava encurralado e que tinha uma única chance. Peguei o estilete no meu bolso e comecei a passá-lo pela fresta, forçando-o a tirar o olho dali. Aproveitei para abrir a porta da cabine com força no rosto dele e corri para fora do banheiro, saindo da loja. Liguei 5 vezes para o meu chefe antes dele atender. Expliquei tudo e ele me disse para chamar a polícia. O que fiz? Claro, o homem já tinha ido embora quando os policiais chegaram. Só fiz mais 2 turnos da noite depois disso e felizmente não vi o homem novamente. Trabalhei em uma lanchonete 24 horas há alguns anos, quando estava na faculdade. O emprego não era divertido nem agradável, e a maioria dos meus colegas de trabalho eram pessoas de meia idade sem personalidade. Como estudava online, tinha mais tempo para trabalhar, então fazia pelo menos 40 horas por semana e até consegui uma promoção para líder de turno após alguns meses. O que eu não percebi ao aceitar a promoção era que estava me tornando um funcionário em tempo integral, o que significava que eles poderiam me colocar em qualquer turno. Logo na primeira semana, me escalaram para o turno da noite e eu nem pude reclamar. As noites eram difíceis porque eu ficava sozinho. Se o drive-thru ficasse congestionado, eu tinha que correr sem parar, sem intervalos. Por outro lado, às vezes estava completamente morto e eu só ficava mexendo no celular a noite toda. Numa dessas noites, estava sentado nos fundos da cozinha, em cima de umas caixas, passando o tempo no celular quando o headset tocou, indicando que tinha um cliente no drive-thru. Levantei e fui ao computador, mas ninguém respondeu. Olhei para a câmera do drive-thru e não havia carros lá ou no estacionamento. O sistema raramente falhava, mas como estava chovendo, pensei que talvez uma gota de chuva ou um clarão tivesse acionado o sensor. Fiquei esperando por uns minutos e o headset tocou de novo. Desta vez, vi rapidamente pelas câmeras um homem passando pela faixa do drive-thru. Ele usava um capuz grosso e cobertura no rosto, mas saiu rapidamente do campo de visão da câmera. Não havia lugar por perto onde ele pudesse ter estacionado ou vindo a pé, a não ser pela estrada principal. Fiquei observando as câmeras para ver se ele voltava, mas depois de 10 minutos sem atividade, voltei para o celular. Mais 15 minutos se passaram antes de outro alerta. O mesmo homem estava lá, desta vez parado na faixa do drive-thru. Perguntei se podia ajudá-lo e ele começou a fazer um pedido. Eu disse que não podia aceitar pedidos de pessoas a pé no drive-thru. Mas ele continuou parado na chuva, me encarando. Pensei em mandá-lo embora, mas não queria piorar a situação, então esperei. Ele começou a andar em direção à janela do drive-thru. Corri e tranquei a janela, e ele apareceu do lado de fora. Ele ainda usava capuz e máscara, mas parecia ter uns 40 e poucos anos. Cabelos longos e negros e um olhar morto. Ele me observava pela janela e eu, nervoso, recusei abrir. Ele pediu de novo e bateu na janela, mas logo foi embora, fazendo um barulho de arranhão no prédio. Verifiquei as câmeras para ter certeza de que ele tinha ido embora. Durante a próxima hora, fiquei pensando no barulho de arranhão. Decidi levar o lixo para o container e dar uma olhada. Havia um longo arranhão na parede, como se alguém tivesse arrastado uma faca. Chamei a polícia, mas o homem não pôde ser identificado pelas imagens borradas da câmera, misturadas com a chuva forte e a neblina. Ele nunca mais apareceu, e eu nunca soube exatamente o que ele planejava fazer naquela noite. Mas, considerando que ele estava com uma faca,
Presumi que se eu tivesse aceitado o pedido e aberto aquela janela, teria sido a última coisa que faria. Há 2 anos fui chamado para cobrir um turno da noite, das 10 até as 4 da manhã, em uma mercearia, pois alguém havia faltado. A loja ficava em uma estrada movimentada, mas em uma área bastante tranquila e rural. Durante o turno da noite, normalmente, entre 10 a 20 pessoas entravam para comprar cerveja ou outras coisas. Em uma noite específica, apareceu um cara na faixa dos 20 e poucos anos. Ele começou a emitir sons estranhos, como gritos altos. Pensei que ele pudesse ter alguma deficiência mental, e como o meu irmão tem esses tipos de problemas, senti simpatia pelo rapaz. Ele se aproximou do balcão sem levar nada, com a cabeça virada para mim, mas olhando para o teto. Me senti desconfortável e honestamente não sabia como lidar com aquilo. Tentei conversar com ele, mas ele só respondia com gritos. Fiquei verificando se havia alguém com ele lá fora, mas estava sozinho e não havia carros no estacionamento, então supus que ele tivesse vindo a pé. Ele ficou por tanto tempo olhando para o teto e fazendo barulhos que tentei tirá-lo dali, oferecendo um pacote de batatas fritas e dizendo que ele podia ir embora. Tentei encontrar algum número para chamar alguém que pudesse ajudá-lo, mas de repente ele se virou e saiu da loja. Fiquei muito mal pelo homem, mas ao mesmo tempo um pouco assustado. Cerca de 1 hora depois, o telefone do balcão tocou. Ao atender, ouvi os sons familiares do homem mais cedo. Fiquei surpreso, não sabia o que pensar, além de que poderia ser alguma brincadeira. Desliguei e comecei a ficar paranoico com o ambiente, sempre verificando os arredores pela janela. Às 4, o próximo funcionário chegou, permitindo que eu fosse para casa. Não era mais meu problema. Cheguei em casa e larguei minhas coisas na mesa, pronto para dormir. Mas o telefone tocou às 4h22, 1 minuto depois de eu entrar. Senti um arrepio na espinha. Quem ligaria às 4 horas da manhã? Só podia ser má notícia. Atendi e ouvi os mesmos sons do homem. Desliguei rapidamente e passei a noite sentindo como se estivesse sendo observado, mesmo com todas as persianas fechadas. Parecia ouvir barulhos estranhos pela casa. Recusei-me a dormir até o amanhecer. Semanas depois, havia esquecido do incidente, até que um dia, ao descer ao porão pela primeira vez em muito tempo, encontrei papéis espalhados pelo chão e no armário do porão, escritas nas paredes. Mercearia estava escrito em caneta permanente, junto com o endereço da loja em que eu trabalhava e o meu endereço residencial. A parte mais perturbadora foi encontrar várias facas de cozinha e um canivete grande no armário. O que começou como aparentemente uma pessoa inocente se transformou em uma brincadeira, acabando em algo muito mais horrível. Ele esteve morando lá embaixo por Deus sabe quanto tempo, e só posso agradecer por, seja lá por qual motivo, ele ter mudado de ideia e ido embora, pois não o vi ou ouvi desde então. Só posso dizer que esse homem é perigosamente doente. Trabalhava como entregador do iFood, tentando ganhar um dinheiro extra para a poupança. Não estava muito movimentado, mas eu recebia pedidos suficientes para valer a pena. Já passava da 1 da manhã, quando recebi um pedido para um cliente a 30 minutos de distância. Era uma viagem longa, mas o pagamento era bom, então aceitei. Fui buscar a comida num restaurante japonês local e chique e depois segui para a casa do cliente.
A rota me levou a uma parte ruim da cidade, com casas decadentes. Já tinha estado ali antes sem problemas, mas aquela noite senti um desconforto. Chegando ao endereço, parei meu carro ao lado da estrada. A casa era pequena e antiga, com uma entrada destruída. Saí do carro com a comida e, quando estava prestes a deixar o pedido na varanda, meu telefone tocou. Não obtive resposta, então desliguei. Terminei a entrega rapidamente e voltei correndo para o carro. Quando liguei o carro e estava pronto para ir embora, a porta da frente da casa se abriu bruscamente. Uma mulher, gesticulando e gritando, corria em minha direção. Congelei, mas ela se aproximou da janela e começou a bater pedindo ajuda. Disse que sua filha de 3 anos estava dentro da casa com dificuldades para respirar e que eu precisava ajudar. Confuso, saí do carro e comecei a segui-la, mas notei que ela ficou subitamente calma e menos desesperada. Comecei a pensar com mais clareza e percebi o quão estranho era tudo aquilo. Perguntei se ela tinha ligado para o 190, mas ela insistiu que não havia tempo e fingiu entrar em pânico novamente. Dei uma olhada e vi algo brilhando na sua cintura. Corri de volta para o carro enquanto ela continuava gritando e tentava abrir a porta do passageiro. Liguei o carro, dei ré e desviei dela, dirigindo para fora do bairro. Liguei para a polícia e informei o endereço e a situação. Quando a polícia retornou minha ligação, disseram que a mulher contou uma história diferente, alegando que só queria me dar uma gorjeta. Ela morava sozinha e não tinha filhos. Isso me deixou ainda mais horrorizado, mas a polícia disse que não havia muito o que fazer, pois não havia provas concretas para nenhuma das histórias. No fundo, eu sabia que aquela mulher estava tentando me atrair para dentro da casa por motivos sinistros, especialmente sabendo que ela não tinha filhos. A parte mais assustadora foi ver alguém dentro da casa nos observando, esperando que eu entrasse.